Oi, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Bem, por aqui estamos bem, graças a Deus. Então, hoje vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus e hoje nós vamos ver sobre Josué. Josué foi um homem que muito temente a Deus, um rapaz ainda novo que ele começou o seu ministério. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, dos 12 filhos das 12 tribos, né? Ele fazia parte da tribo de Efraim. E ele era um rapaz que ele estava sempre junto com Moisés. Moisés era quem conduzia o povo para chegar à terra prometida, que Deus havia prometido ao seu povo. E Josué estava sempre junto com Moisés. E ele aprendia muito com as decisões que Moisés tomava, a forma de como Moisés conversava com Deus sobre as questões do povo, sobre quais os caminhos seguir. E Josué foi um dos 12 que foi escolhido para ir ver a terra de Canaã, para que eles pudessem conquistar aquela terra. E os 12 que foram, 10 daqueles 12 falavam que não, que lá era muito difícil, que os homens eram muito altos, muito grandões e que eles não iam dar conta. E Josué disse: olha, nós vamos sim, nós temos coragem, nós temos Deus e Deus é conosco. E Deus prometeu e Deus vai cumprir. E o povo, daqueles 10 homens, eles não acreditavam nisso. Mas Josué, ele estava firme e convencido da ordem de Deus. Mas quando Moisés faleceu, Josué tomou que ele ficou no lugar, ele substituiu Moisés para conduzir o povo. E Deus disse para Josué: olha, seja forte e corajoso. E Moisés e Josué, ele ficou aquela certeza de que Deus era com ele. Por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. E hoje nós precisamos também crer em Deus. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, as decepções da vida, às vezes nós esperamos tanto que algo aconteça conosco, né? E talvez aconteça diferente ou demora para acontecer. Nós precisamos de ser fortes e corajosos, de confiar em Deus, porque precisamos ter coragem de confiar e crer que Deus está conosco. Como Moisés, como Josué. Josué, ele creu na promessa de Deus e ele confiou, mesmo em meio às decepções, né? Mesmo em meio às tribulações da vida, ele sabia que ele podia contar com Deus e podia confiar em Deus. E assim ele continuou a vida dele. E Deus estava sempre com ele, dizendo para ele: seja forte e corajoso, porque você vai conquistar, vocês vão chegar até o lugar, a terra prometida. E Josué, então, ele continuou lutando, continuou trabalhando, e ele mostrava ao povo que Deus era com ele, que Deus estava com ele, mesmo em meio às dificuldades. Quando eles passavam por um problema, por uma dificuldade na caminhada, né, o povo começava a reclamar, o povo começava a murmurar, mas Josué sempre lembrava da promessa que Deus estava com ele, de ser corajoso, forte e corajoso. E hoje nós precisamos ser assim, eu e você. Nós temos essa certeza de que Deus está conosco. Está difícil, os problemas estão tão grandes, às vezes vocês como criança, vê as dificuldades do pai, da mãe, a dificuldade do dia a dia, né? Hoje nós vivemos aí, ainda até hoje, nessa pandemia, mas nós temos a certeza de que Deus tem nos protegido, Deus tem provido. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. E com Josué não foi diferente também, né? Mesmo enfrentando as decepções, ele foi firme em Deus. E quando Josué, ele estava lá, às vezes ele tinha momentos de fraqueza, momentos que tinha vontade de desanimar, ele lembrava do quê? Da promessa. E hoje nós temos também várias coisas que nos atrapalham, que nos impedem a confiar em Deus. Temos aí a falta de tempo, a falta de coragem de orar, a falta de vontade de ler a Bíblia, a vontade de só ficar no celular,
fazendo outras coisas a não ser tirando uma leitura, né? Nós fazendo uma leitura para que nós pudéssemos, porque a gente vem aprender mais de Deus. Então tem muitas coisas que nos tiram, né, a nossa visão de ver que realmente precisamos estar confiando e crendo em Deus. Porque tudo isso vem realmente para nos atrapalhar. A falta de tempo, a falta de oração, a falta de leitura da palavra, a vontade de ficar só nos joguinhos, a vontade de fazer muitas outras coisas a não ser buscar a Deus. E isso nos enfraquece. Josué também passou por isso, mas ele tomou a decisão de ser forte, firme e corajoso e com a certeza de que Deus era com ele. Então, quando vem para nós esse desânimo, essa vontade de fazer um monte de outras coisas, não é que nós não podemos não fazer isso, podemos, mas nós não devemos esquecer do principal, que é buscar a vontade de Deus, o principal que é buscar a Deus em primeiro lugar. E isso Deus vai nos fortalecer, vai encher os nossos corações, e as demais coisas Deus acrescentará, as demais coisas a gente vai fazendo quando dá. Não é o essencial, porque o essencial é buscar a Deus. Mesmo em meio às dificuldades, as tristezas, as decepções da vida, precisamos estar firmes, confiantes e sendo corajosos para enfrentar toda essa situação. Josué foi assim. Foi assim que ele conseguiu conquistar a terra prometida, foi assim que ele chegou aonde chegou, porque Deus era com ele. Deus era com ele porque ele buscava a Deus, porque ele sempre estava lá buscando a Deus. E tudo isso, quando vier para nos desanimar, lembramos sempre de sermos fortes e corajosos, de vencer as decepções e as tristezas da vida. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre e o Senhor é quem cuida de nós. Pedimos a bênção do Senhor, a proteção do Senhor para esta semana e para esse dia de hoje. Em nome de Jesus, amém.